9h03. Nós estamos ao vivo da Central da Notícia, porque hoje o nosso bate-papo é com a doutora Gabriela Romano, endocrinologista, que nós vamos aí, se você quiser mandar alguma pergunta, se eu conseguir aqui ver, né, nós podemos até responder para você, porque hoje nós vamos falar sobre Monjaro. Todo mundo fala, todo mundo está ficando bem, mas e aí? Como fazer? Como está funcionando tudo, né? Doutora, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Solange. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí ao vivo. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e sobre um tema aí tão discutido aí, né? Mesmo com não especialistas, mesmo com todos aí tentando buscar aí, mas eu acho que é importante a gente esclarecer alguns pontos aí desse tratamento, que é um tratamento que veio para ficar, né? E antes da gente começar a falar, né, a doutora, eu me lembro muito bem que foi uma das primeiras pioneiras aqui na cidade de Jaú, mas a doutora também, eu queria que a doutora falasse, né, recentemente esteve fora, conta pra gente toda essa trajetória aí. Isso. Lá em meados de 2020, né, quando nós iniciamos aí a pesquisa clínica, né, onde Mounjaro era ainda um número, a gente nem sabia o número, o nome da medicação, né? E nós conseguimos trazer ela aqui para o Brasil para pesquisa clínica e nós acompanhamos esses pacientes aí que começaram a tomar o Mounjaro durante 5 anos e agora, a semana passada, eu estive num encontro, né, em Buenos Aires, com todos os pesquisadores aí da América Latina, grandes referências aí no assunto, onde vai vir uma nova molécula. É como se fosse o Mounjaro, só que de comprimido, via oral, né? Então, isso vai ajudar em muito a nossa população a ter mais acesso a essa medicação, a facilidade de posologia. E agora esse estudo também vai ser iniciado aqui na cidade de Jaú, para todos os pacientes de Jaú, da região aqui, pacientes diabéticos, pacientes que tenham alguma disfunção renal, que já tenham tido algum evento cardiovascular, que seja um exame do coração acometido, um cateterismo prévio, alguma alteração de função do rim, ou pacientes somente diabéticos, também vão ser incluídos aí na nossa amostra e para poder estar recebendo a medicação gratuita. E o Brasil, Jaú, está no rol desses testes, né? Então, Jaú está aí nesses testes, doutora, porque a doutora Gabriela Romano esteve presente, é isso? Exatamente. Então, recentemente a parceria, né, que nós fizemos aí com a prefeitura, né, de Jaú para estar oferecendo para a população que não tem acesso, que às vezes não vai conseguir um acesso pelo custo dessas medicações, elas vão ser oferecidas de graça, bem como todos os exames, e vão ser todos acompanhados por mim. Então, isso daí vai trazer Jaú aí como despontando num centro aí pesquisador e que a nossa população vai estar sendo beneficiada, né? E coisa, né, que muitas vezes a população não sabe, né, que nós vamos ter aí a doutora, né, que sempre está indo buscar, sabe que nós estamos isso. Mas aí, falando de Monjaro, doutora, a doutora que foi a pioneira aqui em Jaú, né, é um medicamento que veio para ficar, temos que ter orientação médica. Conta um pouquinho para gente. Isso, como todo tratamento, né, como todo medicamento, ele precisa ser acompanhado por um médico, né? Tanto na questão de efeitos colaterais, quanto na questão de dosar, de titular as doses, né? Então, precisa de um acompanhamento médico. É uma medicação que veio sim para ficar e que está mudando o paradigma aí de tratamento de doenças inflamatórias, de doenças reumatológicas. A gente tem usado bastante aí para paciente reumatológico com artrite reumatoide, com lipedema, né? Situações aí que antigamente a gente não tinha o que fazer, mas que agora a gente está conseguindo oferecer pelo menos um tratamento. Então, o Monjaro veio sim para ficar.
A tendência é que ele vá ficar um pouco mais acessível, aí na questão do custo mesmo, né? Mas é uma medicação que veio para ficar e que tem aí benefícios quase infindáveis aí em todos os perfis de paciente. Não só o paciente que quer perder peso, mas o paciente que precisa um up na sua autoestima, né? Principalmente aí, a gente está ficando mais velho, né? Então a gente precisa procurar formas aí de viver melhor, né? Contraindicação, né? Muitas pessoas nós sabemos que estão tomando aí, né, sem orientação, que tem outro tipo de monjaro, nem sei como dizer aí, né? O que que a doutora fala sobre tudo isso? Como todo remédio, né, ele é indicado para um perfil de paciente, ele tem algumas contraindicações, é uma medicação que aí age a nível pancreático, age como um análogo de hormônios que são produzidos pelo pâncreas, então a gente precisa ter algumas ressalvas aí, pacientes que já tiveram carcinoma medular de tireoide, pacientes que têm aí histórico de pancreatite, históricos de neoplasia, históricos de até diabetes, onde o pâncreas não funciona. Então, a gente precisa ter bastante cautela. Não é que é proibido que a medicação vai levar o paciente a óbito, mas que a gente tem que ter bastante cautela para indicar para esses pacientes, né? E eu falo assim que tem pessoas que falam assim também, doutora. Ah, o pessoal está tomando agora e no futuro, né? O que que esse medicamento vai fazer? A gente não tem muito essas respostas, né? A gente desenvolve os análogos, né, de GLP-1, os análogos de GIP, e mais para frente aí que vai ser lançado o análogo do glucagon, né, que é a retratutida. A gente tem aí mais ou menos 10, 15, 20 anos de acompanhamento dessas moléculas, né? Então, não tem como a gente saber ainda como que vai ser daqui a 50 anos. Acredito que vão ter coisas melhores, mas por serem doenças crônicas têm tratamentos crônicos. Então, é por isso que é muito importante acompanhar com o médico, né? Porque senão a gente vai saber a questão de desmame, a questão de ajuste de dose, a questão, às vezes, de pausar, de voltar no melhor momento, e isso está associando com os exames laboratoriais, com perfil de risco. Então, assim, doenças crônicas têm tratamentos crônicos. Tratamento com endocrinologista é um tratamento para o resto da vida, né? Então, eu brinco com os meus pacientes, né? Então, vai ter que gostar de mim, porque eu vou te acompanhar até a missa de sétimo dia. Doutora, nós sabemos, né, que é muito bom para diabetes tipo 2. Hoje, a obesidade, ela é uma doença, né? Sim, é uma doença como qualquer uma outra doença crônica, como hipertensão, como diabetes, como hipotireoidismo. Então, doenças crônicas têm tratamentos crônicos, não necessariamente tratamentos medicamentosos, mas precisam ser acompanhados cronicamente. Não é porque perdeu peso e que curou-se a doença, não é uma pneumonia, não é que nenhuma doença assim. São doenças crônicas que precisam ser acompanhadas. Se vai ou não precisar de medicamento, aí é indicação de pessoa para pessoa, né? E existe pessoas mesmo que não conseguem, né, emagrecer somente com a boca, assim? Muitas, muitas, né? Eu falo que hoje em dia, com a qualidade dos alimentos que a gente tem, né? E o estilo de vida que a gente tem, a correria. Tem gente que sai 7 horas da manhã de casa, chega às 7 horas da noite e vai ter que limpar a casa, vai ter que fazer comida para outro dia, cuidar das crianças, cuidar da casa. E não tem, dá para a gente falar que vai ficar lá 2 horas fazendo exercício e só comendo folhas, né? Então, a gente precisa adequar essa questão, que a gente já falou em outros momentos, né? O real e o ideal. Ideal seria que a gente conseguisse ajustar, mas a gente tem que fazer o nosso real mais próximo do ideal, né? Então, a gente vai ajustar de caso a caso, por isso que precisa ser individualizado esse acompanhamento, né? O monjaro sozinho não faz milagre. Não, como nenhuma outra terapia faz milagre sozinha. O
paciente perde peso, sim, mas ele precisa aprender a como mantê-lo, né? E perder o peso correto, né? Então, a gente vai ajustando aí as vitaminas, principalmente ajustando outras comorbidades aí. Então, eu acho que é bastante importante esse acompanhamento, né? Seja com o nutricionista, o nutricionista nos ajuda e muito aí, né? Mas a gente sabe que nem todos conseguem esse acesso. Então, hoje em dia, consultas online, esses acompanhamentos até pelo WhatsApp, isso tudo faz muita diferença na adesão do paciente. E eu acho que nós estamos vivendo essa era e vamos precisar disso. E a doutora também tem esse trabalho de consulta online para quem está nos assistindo de outra cidade? Sim, sim, é uma nova plataforma aí, né, que a gente tem utilizado, porque as medicações elas são fáceis conseguem em qualquer farmácia, né, aqui no Brasil, então, Drogazil, Drogaray, hoje em dia a gente tem as receitas online, né, que é fácil da gente mandar, então eu tenho feito bastante consulta online e isso tem facilitado bastante pela questão dos horários, porque às vezes está no trabalho, então a hora que chega do trabalho, então a gente faz uma consulta aí mais rapidinha à noite, para fazer esse acompanhamento. Então isso é muito importante, os pacientes estão gostando bastante dessa adesão, porque não se sente mais sozinho, né? A doutora que atende muitas pessoas e tenho certeza que já quem está tomando há muito tempo, fez outros exames, o resultado é muito beneficiando. Muito. Os resultados que a gente tem encontrado, lógico, o resultado não é igual de uma vizinha para outra, né? Tem pessoas que às vezes respondem melhor, questão de idade, questão de genética, mas todo mundo responde. A gente precisa ajustar. O paciente, às vezes, que está com uma dose mais baixa, a gente precisa estar ajustando as doses para poder estar tendo o resultado esperado. Não é garantia, né? A gente não está vendendo uma matemática, a gente está tentando melhorar a qualidade de vida. Então, os benefícios são, assim, desde dos estudos, né, dos pacientes aí que a gente tinha nos estudos de Monjário, quando eles vieram para cá em 2020. 2020 foi que nós iniciamos, foi perto da pandemia. Nós passamos foram 5 anos de acompanhamento desses pacientes. E agora vão ser mais 5 dessa nova medicação. Então, a gente já está em fase de recrutamento, em fase de. Foi até por isso que a gente trouxe o meeting para cá, né? E foram assim, médicas de algumas cidades, de algum estado que esteve presente, e a doutora foi uma contemplada. Isso, na verdade, estavam presentes médicos de toda a América Latina, Colômbia, Argentina, Paraguai, México, Uruguai, todos os médicos onde vão ter esses centros, e o Brasil aí está contribuindo com 800 pacientes, né? Então, é um número bem expressivo e distribuídos aí em centros do Brasil inteiro, né? Inclusive aqui em Jaú. Doutora, eu vou voltar mais vezes aqui, nós vamos falar de vários temas, né? Antes de terminar, doutora atendendo aqui, é só ligar, porque eu sei que o pessoal fala assim, eu não consigo consulta. Liga, gente. Doutora agora, todo dia de manhã, vai estar aqui no consultório para atender melhor, né, doutora? Com certeza. E se precisar de ajustar algum horário também à tarde, à noite, no sábado, já conversamos no sábado, né? Só então nós vamos tentar, porque é bastante promissor e eu acho que a gente tem que trabalhar, ajustar da forma com que cada um pode e fazer da melhor forma, né? Da forma com que a gente vai garantir aí segurança e que a gente sempre prezou. Para terminar, doutora, olhando, né, aqui, todo mundo assistindo a Central da Notícia, quem está com vontade de tomar, mas tem um medo, né? Qual a dica de uma endocrinologista deixaria? Olha, o medo a gente sempre tem do novo, né? Então, o medo faz parte, da nossa garantia de sucesso. Então, assim,
A gente sabe ainda do custo da medicação, mas assim, às vezes a gente vai otimizar para fazer o que tem segurança. Nós estamos lidando com vidas. Então, assim, procure um profissional que seja, eh, que tenha esse contato. As medicações precisam ser validadas, tá? Então, assim, não dá para colocar no nosso corpo qualquer coisa. Então, vamos fazer da forma com que a gente pode e a gente consegue fazer direito com o que a gente tem, tá bom? Tenha um bom dia.